Planeta em zona habitável pode ter oceanos e possíveis sinais de vida. A presente afirmação veio da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos, conhecida pela sua sigla, NASA, que divulgou recentemente um comunicado sobre a descoberta de moléculas contendo carbono no exoplaneta K2-18b. Os resultados foram descobertos a partir de dados coletados pelo telescópio James Webb, principal observatório mundial de ciência espacial. Um dos instrumentos astronômicos mais avançados em operação, o telescópio espacial, revelou que o exoplaneta K2-18b pode ter algumas características chaves de um planeta que poderia suportar massas de água e sinais de vida. O Webb traz à luz importantes descobertas em nosso sistema solar, bem como identifica mundos distantes em órbita, ao investigar a arquitetura insondável e os primórdios do nosso universo. Em sua última saga, o telescópio sugeriu que o planeta K2-18b poderia oferecer uma superfície coberta por oceanos, contendo uma atmosfera rica em hidrogênio. O exoplaneta K2-18b é aproximadamente 8,6 vezes mais massivo que a Terra e está localizado na constelação de Leão, orbitando a estrela fria Yanã K2-18 a 120 anos-luz de distância da Terra. Exoplanetas são planetas que não pertencem ao nosso próprio sistema solar, diferentes da Terra, Marte ou Júpiter. Os planetas estão muito longe da Terra e orbitam estrelas diferentes, como o Sol, porém em outros sistemas solares, em órbitas mais distantes. Alguns desses exoplanetas são muito interessantes para os cientistas, porque eles podem ser lugares onde a vida existe. Vivemos em um universo repleto de planetas fora do nosso sistema solar. Alguns que são semelhantes à Terra e outros que parecem moradas de extraterrestres. Não é à toa que a NASA desenvolveu uma ferramenta que apresenta um mapa virtual com alguns dos exoplanetas mais estranhos já encontrados até o momento. No site Exoplanets Exploration, o aplicativo Eyes on Exoplanets permite que os fãs do tema explorem diferentes exoplanetas que estão a diversos anos-luz de distância da Terra, por meio de um mapa com visualização em 360 graus. Por exemplo, os exoplanetas PSRB 1251 mais 12b e TOI 3757b foram descobertos em 1994 e 2022, respectivamente, e ambos têm características incríveis, mas estão muito distantes da Terra para uma boa visualização. Por isso, a ferramenta online permite que entusiastas e pesquisadores visualizem as diversas características dos exoplanetas, com direito à ampliação, rotação em 360 graus e muitos outros detalhes. A NASA está aprendendo mais sobre os exoplanetas com dados de telescópios e observatórios em todo o mundo, com o objetivo de estudar lugares que possam ser habitáveis fora do nosso sistema solar. E apesar de o conhecimento sobre o funcionamento destes mundos distantes ainda ser limitado, os cientistas acreditam que o mapa digital possa ajudá-los a entender algumas das possibilidades que os exoplanetas oferecem. Os usuários podem acessar a ferramenta Eyes on Exoplanets por meio de computadores, dispositivos móveis ou óculos de realidade virtual. A ferramenta é gerenciada pelo Programa de Exploração de Exoplanetas e pelo Laboratório de Propulsão a Jato da Divisão de Astrofísica da NASA. Porém, a lista com aproximadamente 23 exoplanetas não inclui o K2-18b, o subnetuno que estamos apresentando. Em um estudo recente, publicado na revista científica Astrophysical Journal Letters,
Os cientistas afirmam que o exoplaneta K2-18b possui um tamanho aproximado entre a Terra e Netuno, sendo, portanto, classificado como um planeta subnetuno. Exoplanetas como K2-18b, com diâmetros entre a Terra e Netuno, são diferentes de tudo que já foi investigado em nosso sistema solar, porque não existem planetas vizinhos comparáveis. Sendo assim, esses subnetunos ainda são mal compreendidos pela ciência. E a natureza de suas atmosferas é uma fonte inesgotável de mistérios a serem desvendados pela humanidade. A primeira visão sobre as propriedades atmosféricas deste exoplaneta de zona habitável veio de observações com o telescópio espacial Hubble, da NASA. Outras observações também já indicavam que o planeta poderia ser um corpo celeste do tipo Hycean, ou seja, com superfície em água e atmosfera, com forte presença de hidrogênio. Os novos estudos sobre este exoplaneta apontam para a possibilidade do K2-18b ser um ambiente com alto índice de carbono, o que é fascinante, pois alguns astrônomos acreditam que esses mundos são condições excelentes para a busca de evidências de vida em exoplanetas. A abundância de metano e dióxido de carbono, bem como a escassez de amônia na atmosfera de K2-18b, apoia a teoria de que existe um oceano de água sob este ambiente, com forte presença de hidrogênio. Isso é crucial para comprovar a existência de zonas de habitação neste planeta, porque na Terra essas condições também estão associadas ao início da vida no nosso planeta. As novas descobertas do Observatório Mundial de Ciência Espacial também sugerem a possibilidade de detectação de uma substância química conhecida como sulfeto de dimetila. Identificada pela sigla DMS, essa substância geralmente é produzida por seres vivos aqui na Terra, especialmente por pequenas plantas do oceano, chamadas fitoplâncton. Portanto, se encontrássemos DMS em um exoplaneta, poderia ser o indício da presença de uma espécie de vida por lá, assim como na Terra. No entanto, existem outros processos naturais que podem criar DMS, mesmo sem vida. Por isso, os cientistas precisam ter certeza de que a presença de DMS em um exoplaneta realmente significa a existência de algum tipo de vida no subnetuno K2-18b, e isso requer mais pesquisas e evidências. De acordo com um dos astrônomos de Cambridge, que acompanha as pesquisas sobre o exoplaneta, as próximas observações do telescópio Webb devem ser capazes de confirmar se o sulfeto de dimetila está realmente presente na atmosfera deste exoplaneta, em níveis significativos, para seguirem com as teorias associadas aos fitoplânctons da Terra. Sobre o fato do K2-18b hospedar algum tipo de vida, foi demonstrado que mesmo que o subnetuno tenha em seu ambiente compostos contendo carbono, isso não implica necessariamente que o planeta seja capaz de sustentar vida devido ao seu raio, 2,6 vezes maior que do planeta Terra. A dimensão do K2-18b orienta a perspectiva de que o núcleo deste planeta possua um enorme manto de gelo de alta pressão, semelhante ao do planeta Netuno, mas com uma camada de hidrogênio mais fina. As informações do telescópio espacial James Webb foram coletadas por alguns instrumentos de espectrografia e infravermelho. De acordo com um comunicado oficial da NASA, o objetivo final destas atuais descobertas é a identificação da vida num exoplaneta habitável, o que transformaria a nossa compreensão do nosso lugar no universo, ampliando nossa visão sobre os mundos haitianos. Orbitando de perto a estrela anã fria K2-18, o exoplaneta K2-18b
fica dentro da zona habitável da estrela, ou Goldilocks, em livre tradução, cachinhos dourados. O telescópio espacial Hubble detectou inicialmente evidências de vapor de água na atmosfera do exoplaneta. A descoberta descrita em um estudo de setembro de 2019 ajudou os cientistas a localizarem K2-18b para estudos mais aprofundados. Dessa forma, o telescópio Webb, que pode detectar luz infravermelha invisível ao olho humano, procurou exatamente quais elementos estavam presentes na atmosfera do planeta. O carbono é considerado o alicerce das formas de vida na Terra. Contudo, mesmo com a presença de sulfeto de dimetila e moléculas de hidrogênio, os pesquisadores não estão sugerindo abertamente que o K2-18b esteja repleto de vida alienígena. As novas evidências apenas expandem a compreensão dos cientistas sobre exoplanetas semelhantes ao K2-18b no universo, incentivando novas buscas e identificação em sistemas solares mais distantes. Segundo o astrônomo Savas Constantinou, estudante de doutorado em astrofísica na Universidade de Cambridge, esses resultados são o produto de apenas 2 observações do K2-18b, com muitas outras evidências ainda a serem descobertas. As publicações sobre a atmosfera do K2-18b, apresentadas para a sociedade civil, consistem em uma demonstração inicial do que o telescópio Webb pode observar em exoplanetas de zonas habitáveis. O subnetuno está localizado na distância correta de sua estrela para que a vida seja considerada possível. E, mesmo que a vida no exoplaneta ainda não tenha sido comprovada, o K2-18b está ajudando a revelar uma classe totalmente nova de mundos que são maiores que a Terra, mas menores que Netuno. Nico Madhusudan, astrônomo da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, é o principal autor do artigo que anuncia os resultados do K2-18b e já havia teorizado que esses planetas poderiam abrigar oceanos líquidos sob suas atmosferas. O astrônomo se lembra de ter visto os dados que mostravam a presença de hidrogênio e, ainda mais revelador, de metano e a falta de amônia. Sua pesquisa sugere que um planeta grande como o K2-18b só poderia ter essa proporção de gases se a atmosfera estivesse interagindo com a água abaixo. O pesquisador disse que o momento foi de eureka. Isso porque o grupo de trabalho procurava metano nessas atmosferas de baixa temperatura há uma década e agora encontraram. Em 2021, o astrônomo cunhou a palavra para esses planetas úmidos, chamados de Haitian Worlds, algo como mundos oceânicos com hidrogênio em português. Além de ser um tipo intrigante de planeta que não temos no sistema solar, esses mundos são pragmáticos para estudar, pois são maiores do que os mundos rochosos, o que torna mais fácil para um telescópio espacial medi-los com sensores remotos. O telescópio Webb, com um custo de $10 bilhões na época do seu lançamento, está provando seu valor para os pesquisadores como uma ferramenta para examinar planetas distantes. Madhusudan diz que uma observação de 5 horas com o telescópio Webb fornece mais dados do que 8 observações combinadas com o telescópio espacial Hubble, algo revolucionário, pois o método anterior levaria anos para ser feito. Mais uma pergunta que não quer calar. Vamos lá. Será que nós também poderemos estar sendo observados? De acordo com um estudo aceito da revista científica The Planetary Science, publicado no servidor de pré-impressão Arvix, uma equipe de astrônomos demonstrou que uma civilização alienígena conseguiria coletar informações da Terra se tivesse seu próprio telescópio, como uma versão extraterrestre
do telescópio espacial James Webb. Ou seja, eles poderiam facilmente visualizar a Terra a depender da região onde habitam. Assim como conseguimos coletar informações de exoplanetas a milhões de anos-luz de distância, essa civilização alienígena também conseguiria coletar dados do nosso planeta, claro. Além de descobrirem a possibilidade de vida na Terra, provavelmente os extraterrestres também descobririam a existência de uma civilização inteligente por aqui. A atmosfera da Terra é rica em metano, oxigênio e outros elementos que sugerem a presença de vida. Além disso, moléculas como dióxido de nitrogênio mostram que o planeta sofreu mudanças causadas por algum tipo de civilização industrial. Ou seja, caso os supostos alienígenas coletassem dados de um telescópio tão poderoso como o Webb, talvez eles já saberiam que nossa humanidade existe e vive na Terra. A ideia dos cientistas não discorreu exatamente sobre os alienígenas, mas mostrou como os dados da atmosfera da Terra seriam calculados a partir de um telescópio infravermelho. Assim, eles detectaram dióxido de carbono, metano, ozônio, vapor de água e até clorofluorcarbonos, confirmando a existência de vida no planeta Terra. Algo que os alienígenas poderiam fazer se tivessem um meio de observação espacial como o nosso, ou até melhor. Ou seja, a partir desses dados, os alienígenas poderiam supostamente descobrir que existe a presença de vida e tecnologia no planeta Terra, já que os CF6 só podem ser fabricados por meio de uma fonte artificial criada por uma civilização. A classificação de um planeta como semelhante à Terra depende de uma combinação de fatores, como o tamanho, composição, distância de sua estrela e presença de água líquida e atmosfera. Embora alguns planetas com algumas dessas características já tenham sido encontrados, a busca por exoplanetas verdadeiramente semelhantes à Terra segue continuamente no campo da astronomia. Um dos principais elementos para a existência da vida é a água líquida. Planetas semelhantes à Terra devem ter água em seu estado líquido. Ela fornece um meio para ocorrerem ligações químicas e é essencial para a existência humana como conhecemos. A composição da atmosfera influencia muito a habitabilidade de um planeta. A atmosfera da Terra consiste principalmente em nitrogênio, oxigênio e vestígios de outros gases. Essa combinação cria um ambiente adequado para a vida prosperar. Uma atmosfera equilibrada regula a temperatura, protege contra a radiação nociva e desempenha um papel crucial no ciclo da água. Um planeta com um forte campo magnético possui um escudo natural contra a radiação solar nociva. O campo magnético da Terra desvia as partículas carregadas do Sol, impedindo-as de atingir a superfície e danificar a atmosfera do planeta. Os planetas devem ter uma faixa de temperatura moderada, que permita a presença de água líquida. Temperaturas extremas, sejam muito quentes ou muito frias, dificultam a sobrevivência, não é? A atividade geológica, como movimentos de placas tectônicas e erupções vulcânicas, é outro aspecto crítico de planetas semelhantes à Terra. Esses processos reabastecem a superfície do planeta, reciclam nutrientes e regulam o ciclo do carbono. A presença de compostos orgânicos, como moléculas à base de carbono, é crucial para o desenvolvimento da vida. Esses compostos servem como blocos de construção para a formação de estruturas biológicas complexas. Além disso, existem outros aspectos necessários para considerar um planeta semelhante à Terra. A prova de existência de vida extraterrestre em outros planetas é frequentemente retratada com a descoberta de um fóssil marciano, o recebimento de uma transmissão interestelar ou até mesmo uma visita extraterrestre ao gramado da Casa Branca. Mas o momento real em que a humanidade descobre que não está sozinha pode ser vivenciado por um solitário analisador de dados, executando modelos complexos de química orgânica.
sentado em frente a uma tela de computador. Simples assim.